1931, cidade de Maruí, sul de Santa Catarina. Uma tragédia comoveu a cidade e ganhou repercussão estadual e nacional. O fato passou a ser objeto de pesquisa de historiadores e religiosos. Com o passar dos anos, a comunidade foi crescendo e desde a década de 30 nunca caiu no anonimato. Depois do assassinato cruel, a renovação da fé e a esperança de canonização da primeira santa nascida no Brasil. E no programa Mosaico de hoje, vamos acompanhar os aspectos econômicos, religiosos e turísticos em torno da beata Albertina Berkenbrock. Uma menina simples que vivia em uma pequena comunidade rural. Albertina Berkenbrock gostava de brincar, de admirar a natureza, de compartilhar. A pequena não revidava as provocações de outras crianças. Ela era uma menina calma. Boa aluna, Albertina participava das atividades da igreja e ajudava a comunidade. Em uma casa simples, ela vivia com os pais e com os irmãos. Naquela época, trabalhadores prestavam serviços a vários agricultores. Um deles, Idalício, conhecido como Palhoça, era amigo da família. Albertina até ajudava a cuidar dos filhos dele, enquanto ele e a esposa trabalhavam na lavoura. Certo dia, a Palhoça enganou a menina. Ele disse que o boi que Albertina procurava estava no meio do mato. Com a localização errada, Albertina foi atrás do animal e, no meio do caminho, Palhoça tentou estuprá-la. Ela tentou fugir e até lutou contra ele. Depois da briga, Palhoça degolou a menina com um canivete e acusou outro homem do crime. Na época, todos acreditaram nele e culparam um inocente. O irmão de Albertina a encontrou morta. Hoje, com 95 anos de idade, ele lembra com tristeza do fato. Ele foi lá e mostrou para mim onde era. Aí ele foi lá e mostrou. Foi muito Ele estava lá desgolado lá. Ele cortou com o couro meio. Cortou aqui. Estava deitado no chão. Estava desgolado, estava no chão desgolado. Um braço assim no lado. Durante o velório, toda vez que Palhoça aparecia, o corte de Albertina começava a sangrar. E foi ali que o delegado da época começou a desconfiar. Diante do fato, Palhoça foi interrogado e acabou confessando o crime. O inocente foi liberado e Palhoça morreu na prisão. O crime chocou o Estado. Na época, famílias inteiras visitavam o túmulo de Albertina. Algumas começaram a fazer pedidos e, a partir daí, milagres foram atribuídos à menina. Em 2006, ela foi beatificada pelo Papa Bento XVI e o processo de canonização está em andamento. O Vaticano exige uma série de documentos e uma equipe de 9 médicos analisa os casos enviados. Um deles já foi aprovado e considerado milagre pelo Vaticano. Os casos em análise são mantidos em sigilo. Então, no processo de Albertina, nós temos que distinguir duas coisas. A primeira coisa é o momento do martírio, que para nós é essencial. Em defesa de um valor da fé, Albertina preferiu morrer para não negar esse valor, que era o valor da castidade e o valor da pureza. Então, Albertina é mártir por isso. Os testemunhos, inclusive o seu assassino, dizem claramente que ela preferiu morrer dizendo que não queria pecar. Ela foi beatificada como tal, como mártir, sem precisar de um milagre, porque o mártir é aquele que assina com seu sangue uma verdade de fé.
Nós já temos alguns milagres que estão sendo estudados pela canonização em Roma. A partir do momento que nos derem um sinal verde, aqueles milagres podem ser utilizados, uma comissão de peritos médicos do Vaticano os analisa, ou analisa um deles, em seguida uma comissão de cardeais, e o Papa basta que assine se for aprovado, e nós temos o decreto para uma data de canonização de Albertina. Milhares de pessoas visitam o túmulo e o santuário da Beata Albertina, localizado em Maruí, sul de Santa Catarina. Aqui, a cama da menina. Márcio nasceu em Armazém, cidade próxima de Imaruí. No final de 2008, ele descobriu um câncer agressivo. Márcio, pai de 3 filhos, buscava ajuda, mas o tumor crescia e os tratamentos não conseguiam conter o avanço da doença. Até que um dia, com vontade de desistir, ele pediu. Com o aparecimento dessa doença, aí a gente começa a buscar uma coisa a mais, né? Um estímulo a mais. Aí eu lembro muito bem que um incentivo muito forte assim, que me levou a voltar para a igreja, a buscar uma fé, buscar algo a mais, foi meu filho Mateus. Ele está com 13 anos. E teve um dia que ele chegou e não entrou dentro de casa, ele ficou sentado lá de fora ali. Eu já percebi que tinha alguma coisa de errado. Então aí eu falei com a minha esposa, olha, o que o Mateus tem que não entrou? O que está acontecendo? Vamos ali ver. Aí quando eu chego na porta que eu olho lá de fora, ele estava chorando de cabeça baixa. Então aquilo me marcou bastante. Aí eu perguntei, o que foi, filho? O que está acontecendo? Aí ele falou, nada, pai, deixa pra lá. Eu disse, não, pode falar pro pai o que está acontecendo. Aí ele me disse assim, pai, aqui lá na escola os meus coleguinhas estão falando que o pai não vai mais cantar na igreja, que daqui uns 2 meses o pai vai morrer, no máximo. Então aquilo ali para mim foi o fim, né? Na verdade foi um fim e foi um recomeço, porque a partir daquele momento ali eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Que até então eu estava me entregando àquela doença. Tava me deixando morrer, como se diz. Me tranquei dentro do quarto, a esposa foi atrás. O que tu está fazendo aí? Eu disse, não, me deixa quietinha aqui um pouquinho, eu preciso ficar um pouquinho só. Aí ela saiu, me deixou ali. Caí de joelhos nos pés da cama ali. Aí passou um filme na minha cabeça, né? Desde quando a gente é criança, aquilo passa tudo assim rapidamente na cabeça da gente. O que acontece, o que vai acontecer, o que será amanhã. Aí eu lembro que eu lembrei de Albertina, chorei bastante e eu pedi para Albertina que intercedesse por mim, porque eu não tinha mais força, não tinha mais o que fazer, eu estava nas mãos delas. As mãos delas na mão de Deus, né? Que se fosse para acontecer alguma coisa comigo, se fosse a minha hora, se a minha missão tivesse cumprida já aqui nessa terra, então, mas que não deixasse a minha família desamparada, que eles aceitassem. Eu chorei bastante, e ali de joelhos mesmo na cabeceira da cama eu adormeci. E o mais incrível disso tudo, que quando eu passou assim aquela nuvem, aquele desespero todo passou, eu voltei como se diz, a realidade. Eu senti que estava diferente. Eu senti que aquele peso que eu tinha nos meus ombros, nas minhas costas, tinha saído. Aquele medo que eu tinha não existia mais. Eu até comentei com a minha esposa, na hora que eu saí de dentro do quarto, que eu abri a porta, eu falei para ela, saiu, acabou, não tem mais nada. Eu senti dentro de mim, de verdade, assim, que alguma coisa tinha me tocado, que tinha arrancado, alguma coisa tinha acontecido comigo naquele momento. Hoje eu faço acompanhamento. Não tem mais nada. Vai fazer 2 anos que eu não uso mais medicamento nenhum. Para mim ela já é uma santa. Por todos os lados, sinais de agradecimentos. A Beata Albertina já alterou a rotina da cidade de 12 mil habitantes. No próximo bloco, as mudanças que o turismo religioso está provocando na cidade e na região em que a Beata Albertina nasceu e morreu.
Imaruí recebe milhares de fiéis todos os anos. Aos poucos, a cidade se prepara para receber os visitantes. O turismo religioso começou naturalmente a partir de uma história que todos por aqui conhecem e hoje é conhecida em todo o mundo. Cada ano que passa, aumenta o número de fiéis e pesquisadores interessados na história da menina Albertina e com a possibilidade de canonização, as romarias aumentam. Através da menina Albertina, o fluxo de turista aqui em Imaruí vai crescer muito, né? Vários empresários já estão fazendo pousadas. Então, Imaruí, na verdade, já está se preparando de uma maneira lenta, mas estamos trabalhando para receber bem os turistas que irão visitar a nossa cidade, com certeza. Isso é um orgulho para nós imaruienses, isso é muito bom, né? Até porque naquele tempo foi uma tragédia. Hoje já vem ajudar muito Imaruí, vai trazer muitos empregos, né? Então isso para nós é um orgulho muito grande. A gente não tem como agradecer tudo aquilo que a gente fazer para agradecer a menina Albertina. Eu acho que não tem explicação, né? Esse agradecimento de nós imaruienses. A cidade da Beata Albertina oferece ainda belas paisagens naturais. São lagoas, riachos e muito verde. Um lugar tranquilo, próprio para o descanso e para momentos de oração. Pratos à base de frutos do mar se destacam nas opções da gastronomia local, que ainda oferece a culinária alemã aos visitantes. Imaruí, terra de Albertina Berkenbrock, busca o desenvolvimento para atender bem aqueles que com fé chegam até aqui. Já estamos muito preocupados, né, mas preocupados positivamente com essa questão da provável e futura canonização da Beata Albertina. E nós estamos buscando, mesmo que com muita dificuldade, estruturas necessárias para que quando isso aconteça o município já esteja, se não no todo preparado, mas pelo menos com condições mínimas de atender o turista. E para isso nós estamos buscando parcerias na esfera estadual, na esfera federal, e daí eu entendo que as coisas vão caminhar de uma forma paralela. Canonizou, as pessoas vão entender que realmente Imaruí passou a ser eminentemente turístico. Na verdade é um investimento limpo. A área turística hoje, pelo que se tem conhecimento, envolve e movimenta milhões e milhões por todo o Brasil. E por que não Imaruí? O que a gente percebe é que não precisa ter só praia para que tenha esse movimento turístico. A questão religiosa é muito forte, o apelo religioso é muito forte. Então, no que depender de toda a estrutura, no que depender do município de Imaruí, nós vamos sim buscar transformar Imaruí, isso paralelo, né, ao próprio processo de canonização, transformar Imaruí num polo turístico religioso. A imagem de Albertina foi feita com base nos retratos e desenhos pintados por um professor da menina. Os irmãos garantem que parece muito com ela. Maria Verônica, irmã caçula de Albertina, hoje com 80 anos de idade, lembra com carinho da família e conta que o pai nunca aceitou o assassinato de Albertina. Viveu deprimido até cometer suicídio. Uma história triste que abalou toda uma comunidade vem aos poucos mudando a realidade desse município. Depois da tragédia, a renovação da fé de milhares de pessoas e a esperança de ter em Santa Catarina a primeira santa brasileira, já que Santa Paulina nasceu na Itália. Vai. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, né, que estão aqui, passaram esses 2 dias junto com a gente, a Assembleia Legislativa, todas as pessoas que estão embasadas realmente em ajudar no crescimento do nosso Imaruí.